A paz do Senhor, irmãos. Quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo, irmã Leonália. Eu gostaria de falar um pouco sobre a Páscoa e eu vou usar como referência Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 51. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem, eu iria dizer assim: Páscoa, morte ou libertação. Gostaria de ler também em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, o finalzinho dele. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vocês se lembram que a mesma noite que foi morte para os egípcios, foi a noite de libertação para os hebreus. Para uns, o juízo, e para os outros, a salvação. A diferença, irmãos, entre o juízo e o livramento, a morte e a vida, a condenação e a salvação, sabe o que foi? Foi o sangue do Cordeiro. Israel estava debaixo do domínio dos egípcios. Eles estavam debaixo dos açoites. E não apenas estavam com as suas costas calejadas, marcadas, mas também com os seus pés no barro e as suas mãos marcadas pelo trabalho. Não eram 430 dias, eram 430 anos de amarga escravidão. Deus então ouve o clamor do seu povo e envia o seu mensageiro com a mensagem expressa a Faraó. Moisés vai chegar diante de Faraó e vai dizer: deixa o meu povo ir. Porque Deus havia mandado Moisés para representá-lo diante de Faraó. Faraó, por sua vez, vai endurecer o coração e vai oprimir ainda mais o povo de Deus. Deus então vai enviar dos céus 10 pragas e vai exercer juízo sobre todos os deuses do Egito. Deus vai quebrar o orgulho de Faraó. Deus fez abalar as pirâmides milenares e tirou o seu povo, o povo dele, do cativeiro, com mão forte e poderosa. Aleluia! Esse é o nosso Deus. O golpe final de Deus foi então o quê? A 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. O único meio de salvação daquele dilúvio de juízo era o quê? Era através do sangue do Cordeiro. Não havia outro meio de livramento. A morte visitaria o palácio. A morte visitaria choupanas, pobres, ricos, velhos e crianças. O anjo do juízo passaria meia-noite. Onde encontrasse o sangue, quando ele passasse, quando esse anjo passasse, onde ele encontrasse o sangue, ele passaria por cima. Mas onde não visse o sangue, o primogênito morreria inevitavelmente. A Páscoa foi o dia da independência de Israel. A noite do terror dos egípcios. Foi a noite da libertação do povo de Deus. Porque a mesma mão que feriu uns, resgatou os outros. A Páscoa não apenas trouxe unidade para Israel, mas trouxe salvação para os seus filhos, como também libertação do cativeiro. Israel então se tornou livre para servir a Deus. Mas, irmã Leonália, qual é a mensagem da Páscoa? A Páscoa, meu irmão e minha irmã, ouvinte, ela marca um novo começo para o povo de Deus. Um novo calendário, uma nova vida. Está aí no versículo 1 e 3. O capítulo 12 de Êxodo é talvez o mais solene e importante de todo o Velho Testamento. Ele registra a instituição da Páscoa.
O sacrifício da Páscoa inaugura um novo calendário. Este mesmo será principal dos meses, está aí no versículo 2. A Páscoa, ela era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. A partir dali, eles deixaram de ser escravos do Egito para serem peregrinos na direção da terra prometida. Será que você se lembra de alguma coisa? A Páscoa era um memorial de que ali cessava a escravidão e começava uma nova vida, uma vida livre. Quantas das vezes o mundo pensa que quando uma pessoa se converte, ela perde a vida? Não é assim que eles dizem? Você vai parar de viver. Não é assim que eles falam? Mas eu quero te dizer que a conversão não é o fim da vida, é o fim da escravidão. Ser cristão é deixar o Egito e começar a caminhar como um ser livre rumo a Canaã celestial. A Páscoa, ela foi o começo de uma nova nação. Até então Israel não era uma nação, mas agora livre, remido, esse povo torna-se um povo separado de Deus. E a Páscoa nos mostra então um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada e um novo destino. Mas não parou por aí. A Páscoa também revela o projeto de Deus na redenção da família. Família, projeto de Deus. Está aí também nos versículos do 3 ao 4. A família, irmãos, está no projeto de Deus. A família ali, naquele tempo, ela precisava celebrar a Páscoa o quê? Junta. Todos juntos. A família precisava estar todas debaixo do sangue. Está aí no versículo 7. Do sangue do quê? Do cordeiro. A família toda precisava se alimentar do cordeiro. Versículo 8. A família toda precisava celebrar este memorial nas suas gerações futuras. Versículo 14. A família toda precisava ter um compromisso de ensinar seus filhos sobre o significado da Páscoa. Está aí nos versículos 26 a 27. A família toda obedeceu à ordenança divina. Está aí no versículo 28. A salvação da família, ela então exige a diligência dos pais. Já pensou se os pais deixassem os seus filhos de fora? Não fosse buscar os seus filhos para dentro de casa? Poderiam os pais negligenciar a ordem de Deus de sacrificar o cordeiro e passar o seu sangue nas vergas das portas? Certamente nenhuma família dos hebreus descansou até ver todos os seus filhos debaixo do sangue. Ei, não descanse até ver toda a sua casa, toda a sua família debaixo do sangue do cordeiro. Isso é um exemplo para nós. Mas também que aprendemos aqui é que a salvação da família exige também confiança plena na palavra de Deus. Imagine se esses pais dissessem, esse homem Moisés deve estar doido, deve estar caduco, vê se eu vou matar cordeiro, comer cordeiro, manchar minha casa aqui, sujar minha casa, que é isso? Já pensou? Eles não fizeram isso, eles confiaram na plena palavra de Deus. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Precisamos crer na palavra de Deus. É o que a palavra diz que você vai se agarrar. É o que a palavra diz que você vai fazer. É o que a palavra diz que você vai tomar posse. E quem creu nesta palavra foi salvo. Porque quem creu não foi condenado. Por isso, nós precisamos crer. Porque aqueles que se envergonham do sangue do cordeiro não podem ser salvos pelo cordeiro. Você precisa crer no Senhor Jesus. A comunhão, ali também nós vimos o quê? A comunhão das famílias. Forma ali, naquela comunhão, uma grande congregação do povo de Deus. É isso. A igreja é formada por famílias. Embora havia ali muitas famílias
era apenas uma congregação. Embora há muitas famílias na igreja, é apenas uma congregação. Quando nos reunimos, irmãos, Deus nos vê individualmente, como parte do corpo, a igreja. Mas somos membros uns dos outros. O que fez de Israel uma nação, uma congregação, um povo, foi o sangue do Cordeiro. Nosso vínculo, irmão e irmã, é o sangue. Mas também nós vamos aprender neste texto que a Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro divinamente apontado. Está aí nos versículos 3 e 4. Vocês lembram da pergunta de Isaac? Onde está o Cordeiro? E ela foi respondida lá no Novo Testamento por João o Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Vocês se lembram também de Filipe, quando ele vai dizer para o eunuco, porque o eunuco vinha lendo o que? Isaías 53, e Filipe disse para o eunuco que o Cordeiro de Isaías 53 era quem? Era Jesus. Atos 8:35. Paulo disse para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5:7. Pedro disse que fomos remidos pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1:18-20. João, o apóstolo João, o vê no céu e Jesus lhe é apresentado como o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5:6. Jesus é o cordeiro suficiente para uma pessoa. Jesus é o cordeiro suficiente para uma família. Jesus é o cordeiro suficiente para uma nação. Jesus é o cordeiro suficiente para o mundo inteiro. Aleluia! O cordeiro da Páscoa é o cordeiro sem defeito. Jesus é o Cordeiro perfeito. Ele é o Filho amado do Pai, em quem o Pai tem todo o seu prazer. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não se entregou, se privou, não. Ele se entregou. Ele se entregou. E se entregou como ovelha muda. Porque diz que ele foi para a cruz e intercedeu pelos transgressores. Ele intercedeu por mim naquela cruz. Ele intercedeu por você, ouvinte. Ele intercedeu por nós. Ele que não conheceu pecado. Está em 2 Coríntios 5:21. Ele não cometeu pecado. Nem dolo algum se achou na sua boca. Está lá em 1 Pedro 2:22. Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Está em 1 João 3:5. Até o seu traidor disse que ele era inocente. Esse é Jesus. Mas também Jesus é o Cordeiro da Páscoa e é o Cordeiro morto. Não é a vida do Cordeiro, meus queridos, que salva. Não é exemplo do Cordeiro que redime. Não é a presença do Cordeiro na família que livra da morte. O Cordeiro tinha que ser morto. Vocês estão entendendo? Ele não poderia ficar ali vivo. Ele precisava ser morto. É a morte de Cristo que nos trouxe salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Está escrito em Hebreus 9:22. Porque algumas pessoas dizem que admiram a vida de Jesus, o exemplo de Jesus, os ensinos de Jesus.
Outros colocam a sua confiança, põem a sua confiança nos milagres de Jesus. Mas eu quero te dizer que ninguém é salvo pelos ensinos de Jesus, pelos milagres de Jesus, mas sim pelo seu sangue. É a morte de Cristo que nos trouxe salvação. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus foi o nosso substituto, ele morreu em nosso lugar, sua morte foi vicária, substitutiva, ele morreu e a morte dele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele morreu a nossa morte. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O inocente morreu pelo culpado. Você entende isso? Mas nesse texto ainda vai falar que o cordeiro da Páscoa é o cordeiro do sangue aplicado. Não basta saber que o cordeiro foi morto. Não é também o sangue do cordeiro que livra do juízo, mas o sangue do cordeiro aplicado. Deus disse: quando eu vir o sangue, passarei sobre vós. Versículo 13. A apropriação da expiação precisa ser, meu querido, pessoal. Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. O sangue é sinal de distinção. O que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite do juízo era o sangue. Na verdade, só existe duas categorias de pessoas. E eu quero te falar aqui quem são. Os que pertencem à igreja dos comprados pelo sangue da redenção e também aqueles que ainda estão debaixo de seus pecados. Só existem essas duas categorias. Os que pertencem à igreja dos comprados pelo sangue da redenção. E os outros são aqueles que estão debaixo de seus pecados. O que vai importar naquele dia não é a sua religião, não é as suas obras, não é seus méritos, não é seus dons. Mas o que vai importar é se você está ou não debaixo do sangue. Eu quero te dizer que o sangue é sinal de salvação. Onde o anjo da morte viu o sangue, não entrava, pois o sangue lhe dizia: aqui já foi realizado o juízo, aqui a obra já está feita. Só o sangue do cordeiro retinha a espada do juízo. Os filhos de Jacó não eram melhores, nem mais hábeis, nem mais santos, nem mais justos. Eu quero dizer que não é a sua aparente santidade, porque eu sou mais santo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. A Bíblia vai nos dizer que as nossas obras, por melhor que sejam, são como trapos de imundície. Não era isso. O que os distinguia era o sangue. O que distingue eu e você é Jesus. É o sacrifício dele naquela cruz por mim e por você. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro está justificado. Agora, meu querido e minha querida, não há mais nenhuma condenação. O sangue é sinal de segurança. O centro do cristianismo é a cruz. E o significado da cruz é a substituição. Cristo morreu por nós. Ele carregou os nossos pecados em seu próprio corpo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No sangue de Cristo temos a segurança, aleluia, de perdão.
No sangue de Cristo temos a segurança de purificação. Por isso, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sustentador. Aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro alimentam-se do Cordeiro. O sangue nos livra do cativeiro e da morte. O Cordeiro nos sustenta para a caminhada rumo a Canaã celestial. Eu quero te dizer que Cristo é o alimento. O conteúdo da refeição. A refeição da Páscoa, meus irmãos, ali pelo povo judeu, era o cordeiro assado, eram as ervas amargas, o pão sem fermento, o cordeiro assado no fogo. O nosso cordeiro, meus queridos, sofreu na cruz o fogo da justiça de Deus. Cristo foi ferido e moído na cruz. O que significava então, irmã Leonália, as ervas amargas? Essas ervas, elas falam do sofrimento que deixaram no Egito e das provas que teriam pela frente. Eu quero te dizer que ser cristão, você não vai ser isento de dificuldades, de adversidades, de problemas. Mas se você estiver em Cristo, você vai vencer. Porque assim como ele venceu, você também vai vencer. Por isso, você precisa estar firme em Jesus Cristo. Você precisa estar com seus olhos em Jesus. Você precisa ser redimido por Jesus. É isso que você precisa entender. O nosso Cordeiro, o Cordeiro da Páscoa, é o Cordeiro vivo. Em Apocalipse, nos aponta o Cordeiro de Deus como aquele que está vivo, que está no trono, que reina, que aquele que diante de quem todo joelho se dobra. Você está entendendo? Um dia eu e você, todos irão se dobrar diante dele. Apocalipse 1:18 nos aponta o cordeiro que tem ali 7 chifres. E está dizendo sobre a onipotência de Deus, sobre a onisciência de Deus. Está dizendo que ele um dia voltará para julgar as nações. Você precisa se voltar para Deus. Você precisa entender que sem Deus não há remissão de pecados. Sem Jesus Cristo, não há remissão de pecado. Essa geração, o povo judeu, eles então entraram naquela terra prometida. Mas eles não esqueceram da escravidão do Egito, bem como dos poderosos feitos libertadores de Deus. E a celebração até o dia de hoje continua. Eu quero te dizer que a morte de Cristo na cruz é o nosso êxodo. O cordeiro que foi morto, mas está vivo, é o nosso alimento. Somos responsáveis a instruir a nossa geração a conhecer a Deus, a amar a Deus e alegrar-se nos seus poderosos feitos. Você precisa se alimentar de Cristo. Você precisa ser salvo pelo sangue de Cristo. Ninguém pode fazer parte da solene assembleia do povo de Deus antes de reconhecer que precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. Você precisa entender isto. Você precisa entender isto e você precisa se voltar para Jesus Cristo. Porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus Cristo. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Eu quero te dizer que a Páscoa, ela é pessoal.
de cada um de nós. Esta Páscoa, ela faz com que nós estabelecemos um relacionamento com Deus. Precisamos ver a espantosa pureza do Cordeiro sacrificial de Deus. Precisamos convidá-lo a se colocar sobre nós. Precisamos confessá-lo. Precisamos crer nele e precisamos receber este Jesus Cristo como o único e suficiente Deus da nossa salvação. Os israelitas saíram corajosamente do Egito, enquanto esses estavam sepultando seus mortos. Eu quero te dizer que o Êxodo foi a maior demonstração da libertação de Deus na vida de Israel. E eu quero te dizer que Jesus Cristo é a nossa maior libertação. A Páscoa, então, ela deve levar-nos a uma profunda reflexão. A Páscoa deve levar-nos a um compromisso com Deus. A Páscoa deve levar-nos à adoração. Você precisa se render a este Jesus Cristo, aceitá-lo como o único suficiente Salvador da sua vida, porque Ele está vivo. Ele se entregou naquela cruz, aquela cruz que era para mim e para você. Ele foi no meu e no seu lugar. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele se ascendeu ao céu. E ele prometeu que um dia vai voltar. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E só terá um encontro com esse Jesus, aquele que crê que é através dele que iremos chegar a Canaã celestial. Não tem como você ser salvo de outra forma, de outra maneira. É só através de Jesus Cristo. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como você ser salvo se não for através de Jesus Cristo. Por isso, confesse Jesus Cristo como seu Salvador. Creia que Ele é o único que pode te salvar e o receba na sua vida. Porque quando você partir desta vida, ou quando Ele voltar, você terá descanso, porque você estará justificado através de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua casa, a sua família, e que os seus olhos possam ser abertos para esta verdade. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Que o Senhor Jesus te abençoe.